Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é companheiro Leão Castor Wilson Douglas Gualberto. Eu falo castor porque quando a gente é castor ou quando a gente se torna castor e passa para o Lions, a gente nunca deixa de ser castor. Uma vez castor, sempre castor. Primeiramente, gostaria de agradecer ao companheiro PDG João Roberto Moreira Alves pelo convite de participar desse 90º Ciclos de Estudo do Instituto Melvin Jones de Liderança do Distrito LC1, berço do leonismo brasileiro. A convite do nosso PDG, João Roberto, nós vamos falar um pouquinho sobre Juventude Lions. E falar sobre Juventude Lions, para mim, é falar sobre Clube de Castores, porque é a origem da onde eu saí, da onde eu vim e o que fez eu me encantar pelo movimento leonismo. E falar sobre Clube de Castores é falar sobre um olhar mais expressivo sobre a juventude e um olhar otimista em relação a essa juventude. Era o ano de 1960, 61, 63. Todos nós sabemos que naqueles anos eram anos difíceis. Havia também um pensamento de que aquela juventude, principalmente a juventude hippies, era uma juventude desordeira. E um companheiro Leão, do Lions Clube São Paulo, do Jardim Paulista, que hoje pertenceria ao Distrito LC2, companheiro Leão, José Gilberto Ribeiro Rato, foi quem olhou para aquela juventude e acreditou que ela sim poderia fazer a diferença na vida da comunidade, na vida do nosso país. E eu fico imaginando, hoje eu sou professor, e eu fico imaginando a cabeça de um professor, olhando seus alunos, com seus sonhos, com os seus objetivos, e muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer, e você tendo que ajudá-los a encontrar um caminho. E imagino ainda que ele deva ter olhado para o seu clube, olhado aquela estrutura, todo aquele conhecimento, todo aquele know-how adquirido ali dentro do movimento leonístico e pensou em trazer essa organização para essa juventude. É importante entender que o companheiro Rato, e carinhosamente chamado por nós de Pai Rato, e sua esposa Beatriz, também companheira Leão, desse São Paulo, extinto São Paulo do Jardim Paulista, é importante dizer que eles eram proprietários de um ginásio, que é o ginásio Stanford, e para eles era muito fácil observar esses alunos. E a partir daí, ele começa a ter essa ideia de dar a esses jovens a mesma estrutura dos Lions Clubs. E por isso que ele começou a trabalhar aquela juventude dos anos 60, pode-se acreditar até um pouquinho antes, para serviços comunitários, para servir as suas comunidades. É importante a gente lembrar de um outro personagem dessa história, dessa nossa história, que também foi um companheiro Leão mais tarde, o companheiro José Guilherme Chuan, que foi secretário, na época da ANCC, Associação Nacional de Clubes de Castores, criada pelo Pai Rato para ajudar a gerenciar toda essa estrutura de fundação de clubes de castores. E José Guilherme era o presidente da União Ex-Alunos do Colégio Stanford. Eles, dentro do Colégio Stanford, eles já organizavam campanhas, Então, eles tinham o que a gente chama de campanhas staffordianas organizadas. E por isso que veio o nome Castor, porque se você olhar as iniciais desses nomes, o CA do campanhas, o ST do Staffordianas e o OR do organizadas, vão formar a palavra castor. E daí deu essa origem do animalzinho castor, para que a gente pudesse envolver, para que pudéssemos ter o nome castor. E junto com esse ideal,
o Pai Rato ele tinha uma ideia de seguinte: aqueles alunos faziam as campanhas durante aquele período da escola, o período que eles estudavam lá. Após isso, o que aconteceria com aquela juventude? Muitos talvez seguiriam seu caminho ou se perderiam. E ele achou que dando a eles uma organização, essa organização ela iria se perpetuar na vida daquela juventude e ele iria conseguir desenvolver esse potencial de serviço daqueles jovens, independente se eles se tornariam futuramente leões ou não. Então não era essa a preocupação. A preocupação era sempre de dar a esses jovens a oportunidade de amar primeiro a sua pátria e de servir a comunidade a qual eles estavam inseridos. E pensar na juventude Lions é pensar nisso. É pensar em desenvolver o jovem para as suas comunidades, para o seu país. E foi essa filosofia, e é essa filosofia que rege hoje e sempre foi o nosso norte para o Clube de Castores. E Lions e juventude é essa relação. E eu fico imaginando a ele falando assim: eu não posso mais viver só nesse grupo pequenininho aqui do Colégio Stanford. Isso aí é muito importante, a gente tem que ampliar isso para o Brasil inteiro. E aí reunir companheiros e companheiras do próprio clube e levar esse conhecimento a um plenário nacional, que aconteceu na terceira sessão plenária em Salvador, Bahia, no ano de 1964. Ele levou isso para o Brasil inteiro e o movimento, né, denominado Clube de Castores, foi reconhecido pelos Lions Clubes do Brasil. E aí começa a luta, né, por fundar clubes de castores. E aí são histórias interessantes, né, que essa relação é tão interessante que há relatos de histórias de fundação de clubes em que ele ia até os clubes, e naquela época era muito difícil também essa questão de viagens, e eles iam, fundavam clubes em todo o Brasil, e nós chegamos a ter um número muito expressivo de clubes de castores. E eu falo que sempre essa relação da juventude Lions é uma juventude que divide um amor de pai para filho. É uma relação de cuidado, é uma relação de extremo cuidado uns para com os outros, né? De filho para pai e de pai para filho. E assim tem sido a história, pelo menos a história que eu conheci do movimento e a história que eu vivi do movimento. Uma relação de companheirismo, uma relação de muito trabalho e de muito aprendizado entre leões e castores. E eu acho que esse é o grande objetivo que o Lions tem de trabalhar a juventude. Independente se esse quadro social vai aumentar com essa juventude ou não. Mas é a oportunidade que você dá para a juventude desenvolver um trabalho, de apoiar o movimento de Lions nas suas ações e desenvolver e devolver, que eu acho muito importante, cidadãos conscientes, cidadãos que amam a sua pátria, cidadãos que lutam pelas suas comunidades, assim como nós, leões, também lutamos pelas nossas comunidades. E a gente passa a ser, né, a gente sempre fala que o Clube de Castores é uma grande atividade do Lions Club. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma juventude que vá futuramente desenvolver o local onde ele está inserido, sua comunidade, seu estado, seu país. Então é importante essa relação entre juventude e Lions. É a gente trabalhar na ponta, é a gente trabalhar aonde a gente não está enxergando ainda, né? E como é importante, como foi importante para mim também essa vivência dentro de Lions. E é essa relação que a gente passa como, às vezes, conselheiro do clube para os novos jovens. É estar junto com eles e desenvolver sempre trabalhos em conjunto, principalmente fazendo a formação desse jovem para o nosso país, para a nossa pátria, e principalmente que ele consiga
crescer e desenvolver-se, tanto como pessoa, como cidadão dentro da sua pátria. É um amor que não se mede, né? Então essa relação é muito forte e é uma relação que não pode ser interrompida. É isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade.